Fala, meu povo maravilhoso, estamos aqui no canal da comunidade Filhos de João Batista. Nós queremos aprender mais de Deus. Irmãos, quando nós conhecemos Jesus e começamos a caminhar com Ele de verdade, eu estou falando de verdade, nós temos um medo enorme, e aí nós transformamos a palavra medo em temor, de não fazer a vontade de Deus. A gente encontra no Brasil inteiro pessoas pedindo ajuda porque tem medo ou temor de não fazer a vontade de Deus. E não é fácil, irmãos, não é fácil. Não é fácil fazer, não é fácil entender qual é a vontade de Deus a nosso respeito. Eu costumo dizer que para entender o que Deus quer é quase que um quebra-cabeça. A gente coloca uma Bíblia, duas Bíblias, catecismo da igreja, mapa, dicionário, e a gente vai voltando e fazendo um cruzamento das informações para no final a gente descobrir o que Deus quer. Graças a Deus, nesses 22 anos que eu caminho com Jesus, eu errei pouquíssimo na minha vida. Por quê? Eu aprendi no início da minha caminhada a não fazer nada sem saber o que Deus quer. E é claro que os tempos eram outros. No início, quando eu comecei a caminhar, era menos propaganda de cura, de milagre, de avivamento. E era mais pregação dizendo que a gente tinha que rezar, que tinha que se converter, que a gente tinha que criar intimidade com Deus. Portanto, nesses anos eu nem me lembro se foi revelada alguma cura para mim, se alguma coisa sobrenatural aconteceu. Mas eu aprendi ali, no banco de um grupo de oração na minha paróquia, há 22 anos atrás, que eu tinha que caminhar e que eu tinha que aprender a entender o que Deus queria. E eu fui quebrando a cabeça e fui aprendendo. Eu entendi que eu tinha que entrar num quarto e sair de lá com a resposta. Eu entendi que eu tinha que pegar minha Bíblia, ir para os pés do sacrário e só sair daquela igreja com a resposta. E hoje eu fico tentando ajudar as pessoas que nos pedem ajuda. Porque pelo e-mail, pelo telefone ou nos corredores dos encontros, são centenas de pessoas de Deus que rezam rosário, que têm comunhão diária e que estão tentando entender o que Deus quer e não consegue. Eu admito que não é fácil entender o que Deus quer. Você tem que aprender a praticar para depois isso parecer ficar natural. Mas a princípio, para quem está começando agora, para quem é verde na caminhada ou para quem ainda não descobriu esse despertar espiritual, saber o que Deus quer realmente não é fácil. Vamos lá na parte prática? Eu aprendi na renovação carismática, quando eu fui batizado num grupo de oração, numa segunda-feira, que Deus fala basicamente de 3 formas. A primeira forma de Deus falar é no coração. Inclusive esse português que a gente escuta, eu senti no coração, né? Então era isso. A gente entendia que por uma coisa ser de Deus, aquilo tem que dar paz. Ainda que seja estranho, o que é de Deus dá paz no coração. Então a gente sente, e sente mesmo. Sente através de uma profecia, sente através de um sonho, sente através de uma revelação, sente através de uma palavra de ciência, através de uma imagem que vem. A gente vai pedindo a Deus uma resposta para tomar uma decisão para algo e a gente sente no coração aquilo, através dos carismas, das revelações e dessa paz que vem ao coração, que é momento de fazer aquilo. Mas por que nós não podemos só pegar isso que é sentir no coração e já tomar uma decisão como verdade? Porque é perigoso estar misturado com o nosso humano, com as nossas emoções. Suponhamos que eu estou rezando para comprar um carro. Eu sinto que é isso, mas às vezes não é. Mas você já gosta daquele carro, já tem uma tendência a querer aquele modelo. É claro que você vai fazer de tudo para que esse sentir no coração bata com a sua própria vontade. Então, falar só no coração é muito perigoso. E aqui eu quero fazer um alerta, porque tem muita gente que está simplesmente orando e já saindo do quarto achando que aquilo é vontade de Deus e está proclamando isso aos 4 ventos como se fosse vontade de Deus já decidida. E é importante no discernimento que a gente sinta no coração e que Deus fale, mas não podemos executar isso direto como verdade, porque isso pode estar misturado com o nosso humano.
Então, segunda coisa no quebra-cabeça para a gente descobrir como Deus fala, na palavra. E aí sim, eu sou suspeito, porque como pregador eu manuseio os anos todos, todo dia com a Bíblia na mão. Mas a gente aprendeu isso no início da caminhada, a gente pegava uma Bíblia menos marcada, não igual essa aqui só serve para eu estudar alguma coisa, é uma relíquia, né? Uma das primeiras Bíblias que eu tive. Mas a gente não pega uma Bíblia menos marcada, tira todas as coisas que tiver dentro dela atrapalhando, né, as páginas, assim que possa, quando você abrir, sair naquela página marcada, e você ora, você jejua o dia inteiro e fala: Senhor, eu já senti no coração, né, o Senhor já falou comigo, mas para eu distinguir se isso é humano ou se vem de ti, me fala na palavra, me mostra na palavra, e você ora, reza o texto, enfim, aquele dia é um dia espiritual, né? E você então vê aonde você sente com o dedo e você abre, tá? Quando você abre, isso pode estar ou no texto principal ou no final. É por isso que é interessante você dar uma olhada, né? Às vezes você fala aonde que meu dedo ficar, ou aonde meu olho bater, mas às vezes você entende ali, mas para entender o contexto da história você tem que vir no início da história que acaba aqui. Então tem que ter essa flexibilidade de olhar o texto inteiro, de ver onde ele começa, de ir lá no rodapé. Irmãos, tira e quebra. Se a gente tiver para comprar uma coisa, a palavra fala de passos de compra, de terreno, de bens. Quando a gente reza a respeito de uma pessoa, de um relacionamento, aqui fala de a conduta de uma pessoa. Assim, não tem como errar. A palavra é sempre clara. A gente brinca que às vezes falta dar o nome e o sobrenome na palavra para que a gente entenda o que Deus quer. Então nós já temos duas coisas na regrinha de ouro. Primeiro, Deus falou no coração, a gente ainda não executou, que é perigoso. Então a gente confirma o que está no coração com uma palavra tirada, né? E é necessário você estudar aquilo, porque às vezes a gente lê: eu não entendi nada, fecha e amanhã vai rezar de novo, né? Se for para confirmar a primeira palavra, porque o passo é muito grande, você precisa de segurança para isso, tudo bem, né? Mas se você olhar no rodapé, olhar no dicionário, pedir ajuda para alguém, entender o contexto, não é difícil você entender o que a palavra está falando. E a terceira coisa, para fechar a nossa regrinha de ouro, Deus fala também nos sinais. Se você está buscando de coração sincero uma resposta do que Deus quer, Ele já falou no seu coração, já confirmou na palavra, Ele agora vai dar sinais disso. O que é um sinal? Alguém que te liga que há muito tempo não liga, alguém que vem comentar com você uma coisa que você não esperava, parece até que a pessoa estava sabendo que você estava em busca de uma resposta. Uma homilia, o evangelho do dia, a palavra de um padre, uma música que chega até seu e-mail, até suas redes sociais, o próprio fato em si. Às vezes você está indo tomar uma decisão que implica o financeiro e você fala: Senhor, eu sinto que o Senhor já deu a palavra, mas me dá um sinal. Quando você chega no banco, às vezes aquela situação vai acontecendo e você diz: não pode, é um sinal, é direitinho do jeito que eu rezei. Então Deus dá um sinal. Uma vez nós vamos comprar uma tinta e a gente estava em dúvida entre uma outra coisa e outra, e o pintor falou que a gente precisava de 5 latas. Quando a gente chegou lá, daquela cor que a gente estava em dúvida, só tinha 5 latas, e era justamente a que estava em promoção. A gente já chegou a alugar casas que precisavam de 2 fiadores, e como Deus confirmou que era aquilo, e a gente acreditou no sinal, o proprietário, sem explicação, aceitou um fiador só. Alguém que estava com o documento tentando alugar antes de nós, desistiu, e nós éramos o próximo da lista. Está entendendo? Então os sinais são práticos, são visíveis. Então se Deus falou no seu coração, confirmou na palavra e deu sinais, não tem como errar, gente. Isso é vontade de Deus. Então o conselho que eu te dou é que você aprenda a aplicar essa regrinha de ouro. Agora parece ser difícil, parece que a gente vai ficar 40 dias para entender essas 3 coisas para tomar uma decisão. Mas a hora que você acostumar a lidar com isso o dia inteiro e ter que tomar decisões o tempo inteiro, que é o que eu vivo hoje, você aprende a resolver tudo isso no mesmo dia, em questão de horas. Você vai ligando o quebra-cabeça, as coisas vão se encaixando e você vai entendendo que realmente isso é vontade de Deus. Treina aí, vamos ficar bom.
ao invés de só pedir ajuda para as pessoas. Reza para mim, para eu saber o que Deus quer. Aprenda você, entrar no seu quarto, entrar no sacrário, entrar na intimidade, entrar no mundo espiritual e ver Deus falando no seu coração, entender Deus falando na palavra e percepção dos sinais. Porque com certeza é isso que Deus quer e você, sem medo algum, vai tomar uma decisão segura. Por que é importante Deus falar com você e não comigo? Porque você sabendo, você vai tomar uma decisão. E no meio das dificuldades da vida, você vai ter certeza. Não, é só problema que vai passar. Porque eu não errei, eu sabia o que Deus queria. Deus te abençoe. Vamos, filho.